Olá, pais e mães que oram. Estamos hoje começando o capítulo 2. Até aqui fizemos o capítulo 1, que é em várias mensagens que tivemos, e foi muito interessante essas abordagens. Fizemos então 8 semanas e hoje, começando a 9ª semana de oração, nós começamos então o capítulo 2, que tem como tema Vivendo a Graça em Família. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Salmo 22, 27. A Bíblia não faz questão de apresentar famílias perfeitas, mas é inegável a perfeição do poder de Deus que, agindo no seio das famílias, muda o rumo de suas histórias. Unindo histórias de vida e sonhos dos mais diferentes filhos e filhas registrados na Bíblia, temos uma agenda de oração para pais e mães que oram. Limites naturais submetidos a Deus em oração se tornam espaços para a manifestação graciosa do poder ilimitado de Deus e de sua habilidade de interferir na história de homens e mulheres, de famílias e nações. Num movimento contínuo de investimento, sugerimos que leiamos, meditemos, nos identifiquemos e oremos pelos nossos filhos e filhas a partir da identificação com os registros bíblicos. Deus fará, orando e crendo. Você crê nisso? Vamos então começar a semana de número 9, intercedendo pelos nossos filhos e filhas, em Efésios 3, verso 14. Esse texto foi escrito pelo bispo Nelson Luiz Campos Leite. Vou abrir aqui o texto para a gente ler junto, Efésios 3,14. Vamos lá. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe em nome de toda a família, nos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus em Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o texto base, Efésios 3,14, e eu li o 15, na realidade eu li até o 19, que eu acho que o texto completo nos ajuda bastante. Efésios 3,14 e 19, então, foi o texto que foi lido. Luiz estava na expectativa de ver confirmada a primeira gravidez de Lúcia, sua esposa. A primeira coisa que fez foi orar ao Senhor, buscando graça e sabedoria para que pudesse ser um pai segundo o coração de Deus. Uma vez que todas as expectativas foram confirmadas, juntos, Luiz e Lúcia oram em gratidão ao Senhor e dedicam essa criança ao Senhor, desejosos de que ela seja alguém que creia em Cristo e dedique a sua vida ao Evangelho do Reino de Deus. Paulo e Márcia estavam com seus 3 filhos numa fase importante. Ingresso no ensino de primeiro grau, viviam em intimidade com Deus, buscando nele a sabedoria e o discernimento sobre onde colocar os seus filhos para estudar. Desejam uma boa educação, mas que tivesse um senso ético, responsável, social e de cidadania. Assim eles entendiam a vida de uma pessoa cristã convicta. Juarez e Noêmia tinham seus filhos adolescentes. Viviam preocupados com o meio em que viviam, cercados de violência, tentações, vida marcadamente materialista. Viam pela TV, jornais e palavras de amigos, colegas e vizinhos os dramas enfrentados pelos pais. Estavam inseguros e precisavam da segurança de que Deus estaria conduzindo, orientando, estabelecendo valores comportamentais segundo o Evangelho
Isso seria suficiente para protegê-los do mal. Além disso, expressavam um relacionamento afetivo com os filhos. Dialogavam, oravam juntos e estudavam a Bíblia constantemente. Mesmo com toda a incerteza, eles conseguiram tranquilizar os seus corações, ao deixar com Cristo as suas angústias. Mário e Mércia estavam conscientes de que os filhos e filhas careciam de um ambiente cristão para a sua formação. Buscaram a orientação divina, visando encontrar uma comunidade de fé onde seus filhos pudessem receber os valores do Evangelho, viver uma vida comunitária com acolhimento, solidariedade, empatia e serviço mútuo. Os filhos crescem e chega a hora de deixar o lar. Quer seja o genro ou a nora, sempre chega um momento de incerteza e preocupação. Será que esta pessoa está dentro do propósito de Cristo para a constituição familiar dos meus filhos? No seu interior há uma súplica, pedindo para o Espírito dar o discernimento e a sabedoria, visando avaliar o relacionamento entre ambos e as possibilidades de estarem estabelecendo um lar no Senhor. A filha, infelizmente, engravidou na adolescência. Uma série de transtornos isso ocasiona. Dificuldade de aceitação, choque com a realidade, problema nos estudos, casar ou não, como enfrentar a situação na igreja que frequentam, como dizer à família. Uma grande tensão surge, gerando uma angústia tremenda. É na oração a favor da filha, procurando resgatá-la de uma situação incômoda, que os pais começam a encontrar um caminho, o do perdão, da aceitação, da orientação a respeito do que fazer. O filho, sempre questionador e autocentralizado, criava constantemente situações constrangedoras. Como agir em tais situações? Sabiam que cada filho difere do outro, mas que eles os amavam incondicionalmente e independente do que fossem. Com lágrimas nos olhos, coração apertado, pediam ao Senhor sabedoria, paciência, graça, amor e firmeza. Encontravam na palavra divina a orientação necessária. Mas mesmo assim, o pior aconteceu. Aquiles, o filho mais difícil e questionador, começa a chegar tarde em casa. O tempo passa e um dia os pais são chamados numa delegacia, onde ele estava preso. Isso traumatizou-os, deixando-os pasmos. O delegado informou-os que o filho estava no meio de uma gangue e que havia drogas e tráfico. Que situação! Por que Deus permitiu isso? Uma série de questões começam a surgir na mente. Após assinarem um termo de responsabilidade, conseguem levar Aquiles para casa. No caminho, um grande silêncio e vazio. Como agir? Voltam-se para Cristo em oração, expondo com transparência a situação. Confessam a sua fragilidade e pedem perdão. Esse não era o propósito para os seus filhos. Procuram o pastor, informando-o sobre o ocorrido, e ele fala amorosamente com Aquiles. Não foi fácil para o pastor, não foi fácil, vamos voltar aqui, acho que faltou uma palavra. Não foi fácil, pois o pastor percebeu que o estado de dependência já estava avançado. Começaram a orar e aconselhar o rapaz a aceitar uma internação, o que felizmente ocorreu. Os pais e familiares passaram a orar mais intensamente em favor do Aquiles. Quantas situações diferenciáveis na vivência em família e no relacionamento entre pais e filhos. Tantas outras poderiam ser enumeradas, tais como a questão de enfermidades, trabalho, insensibilidade para com Cristo e etc. Hoje, aumentam cada vez mais os grupos de oração de pais a favor de seus filhos. Há muitos movimentos, como os das Déboras e tantos outros, como o nosso movimento. É importante e fundamental estar com os filhos e filhas, dialogar com eles, expressar afeto, estabelecer limites sem violência, ser firmes, guiá-los no caminho do acolhimento a Cristo e da vivência
numa comunidade de fé. Quantas vezes eu e a minha esposa nos debruçamos nos braços do Pai ou no colo de Cristo, orando a favor de nossas filhas. E hoje, netas, buscando orientação, sustentação, conforto, graça e amor. Se é mandamento com promessa os filhos obedecerem aos seus pais cabem respeitar, não irritar e nem desanimar os seus filhos, dando testemunho de sua fé através dos seus atos em casa, no trabalho, na igreja e na sociedade. Acima de tudo, é de joelhos e olhos colocados em Cristo, que desde a gestação somos chamados a ter essa postura diante do Pai. Orar de forma transparente, amorosa e confiante a favor de nossos filhos e filhas, agradecendo, confessando nossas debilidades, nos quebrantando perante Cristo, intercedendo a favor de nossos filhos e dos filhos de parentes, amigos, vizinhos e irmãos. Vivenciando assim a nossa fé, estabelecemos uma grande diferença em nossa maneira de ser, testemunhar e expressar a nossa fé. Dinâmica de oração. Faça hoje uma lista do que você deseja ver Deus fazer na vida de seus filhos e filhas. Peça ao Senhor um testemunho que o glorifique. Amém? Faça então essa lista. Estaremos então nesse tempo pensando sobre viver a graça em família e vamos estar orando, então continuaremos orando ainda mais alguns meses. Amém? Senhor Jesus, entregamos a Ti o nosso coração. Eu entrego a Ti todas as famílias que, diferentes como nós vimos aqui no texto, quantas dificuldades diferentes umas das outras, mas todos somos famílias, todos estamos engajados em orar pelos nossos filhos. Entregamos a Ti o nosso coração, nos ajuda a fazer a tarefa de hoje, Pai, e que consigamos, ó Pai, viver em harmonia com os nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana de oração, é a semana número 9, então, e que nós sejamos abençoados nesse dia. Amém. Um grande abraço.